Olá, pessoal! Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina eletiva sigaspegadas.com, aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão. Então, na nossa aula de hoje, dia 4 de novembro, a gente vai ter a possibilidade de conhecer um pouco mais do nosso estado, que é o Piauí. Então, a gente está analisando aqui bastante sobre patrimônio material e imaterial. E agora, na nossa aula de hoje, a gente vai analisar um pouco sobre os nossos indicadores econômicos. A gente também vai ter uma aula sobre os nossos indicadores sociais. É interessante isso aqui porque nessa disciplina, a gente teve a possibilidade de conhecer um pouco mais também da história do Brasil, a partir do momento da colonização do nosso território. Já discutimos sobre independência do Brasil, independência do Piauí, colonização também do estado do Piauí. E agora a gente vai analisar um pouco aqui de uma forma mais atual, A gente já viu sobre as lendas, os mitos, sobre as nossas músicas, as danças, a arte santeira, sobre a arquitetura também do Piauí, no Brasil também. Então, agora a gente vem para alguns dados mais atuais, por isso que na nossa aula de hoje a gente vai entender aqui um pouco dos indicadores econômicos aqui do Piauí, Entender um pouco mais sobre a economia do estado em que a gente vive. E aí o objetivo dessa aula é justamente compreender que o estado do Piauí ele apresenta uma grande variedade de atividades econômicas, como o comércio, a indústria, a agricultura, a pecuária, o turismo, o extrativismo. E é claro, gente, que é um conteúdo fundamental. É fundamental que você conheça o estado que você vive, porque nós já aprendemos aqui que também a economia ela tem um impacto muito grande na forma como a gente vive dentro da sociedade. Então, é muito interessante que a gente compreenda ali, qual é a base econômica do estado que a gente vive, ok? Afinal de contas, essa disciplina também é uma possibilidade da gente conhecer mais do nosso estado, e é claro que a economia e a luta pela sobrevivência ao longo da história fazem parte aqui desse conteúdo, ok? Então, vamos lá. Olha, lembrando, essa nossa aula aqui é a aula de número 26, Justamente eu sempre coloco aqui o número da aula, porque como vocês já sabem, é uma aula que ela é ao vivo, um dia na semana, no outro ela é gravada, ainda tem a parte do professor de artes. Então, eu sempre coloco aqui a numeração para que você não fique perdido aqui na sequência da nossa disciplina, tá certo? Aqui na área de humanas, já que ela também tem a área de linguagens. Então, como a gente está falando aqui hoje de economia, primeiro a gente precisa entender o que é a economia, Então, eu trouxe aqui um conceito bem resumido de que a economia é a ciência humana que visa administrar a alocação eficiente de recursos escassos necessários à sobrevivência do ser humano por meio da produção, distribuição e o consumo de bens e serviços, O primeiro ponto que é interessante é dizer que a economia ela é uma ciência humana, A gente acredita que a economia, por envolver uma questão de números, de contabilidade, a gente acredita que ela é exatas, mas não. A economia, a gente é uma ciência humana, porque a economia é aquela ciência que ela visa fazer uma distribuição adequada de recursos materiais dentro de uma sociedade para o próprio ser humano. A forma como a gente luta pela nossa sobrevivência. Então, ao longo da história, em todas as civilizações, estava ali presente a noção de economia. Quando a gente olha lá para a Mesopotâmia, que é considerada uma das civilizações mais antigas da humanidade, porque foi lá que nasceu, que surgiu a primeira forma de escrita, que era escrita cuneiforme, com os mesopotâmicos, os sumérios, já vem aquela noção de que a escrita ela era fundamental na área da economia, na forma como eles administravam seus recursos. E quando eu falo recurso, é comida.
como que eles administravam a quantidade de água que aquele povo precisava, da quantidade de vegetais, de grãos, de animais para domesticação. Então, a economia ela já surge dali, de uma forma adequada para administrar os recursos para um determinado grupo. Né? Então, imagina, tu cai de um avião, fica perdido numa ilha, né? Vai ter que ter economia lá também. Como é que vocês vão administrar os poucos recursos que vocês têm para conseguir sobreviver dentro daquela ilha? É da mesma forma que dentro de uma sociedade, a economia é essa ciência humana que ela administra, que ela organiza da melhor forma possível a nossa produção material para que a gente consiga sobreviver. Então, dentro de um país, por exemplo, a gente tem uma produção material. E a produção material é o quê? É a agricultura, é a quantidade de comida que a gente produz para sobreviver, é a quantidade de animais que estão aí, que vão virar alimento para o ser humano, é a produção de roupa, é a produção de calçado, é a produção de tecnologia. Então, a economia ela tem essa função de administrar tudo que é fundamental para a sobrevivência da espécie humana, né? Por isso que ela é uma ciência humana. Então, a economia ela é uma atividade política e cultural presente em todos os aspectos da sociedade. Né? A gente, muitas vezes, principalmente, né, vocês estão aqui na primeira série do ensino médio, então é claro que você pode, a gente geralmente pensa, economia, não, é um papo chato, não tem interesse, né, e tem que se interessar. Da mesma forma que a ideia da política, que a gente aprende que política não se discute, mas vem lá a sociologia, essa outra ciência humana, social, em que ela discute sim, porque ela compreende que é fundamental, que faz parte de quem nós somos. Política não é apenas processo eleitoral. Política é todo dia. Política tem a ver com os nossos direitos, com as nossas liberdades dentro de uma sociedade. Então, é claro que é fundamental que a gente se discuta, que a gente compreenda a importância, da mesma forma que a economia, porque ela tem uma relação direta com a política e com a cultura, gente. Então, a gente precisa conhecer, a gente precisa ter uma noção. É justamente a ciência também que garante com que a gente esteja aqui, vivos, né, sobrevivendo à espécie ao longo da história. Então, a outra pergunta é, como funciona a economia? Bom, na economia, os bancos, o governo, as famílias e as empresas desempenham papéis fundamentais por meio da realização de transações econômicas, trocando dinheiro ou crédito por bens, serviços ou ativos financeiros. A interação entre a oferta e a demanda por bens e serviços determina o preço e o Banco Central é a entidade que atua de modo a buscar a estabilidade desses preços. Então, por exemplo, olha aqui, na economia, os bancos, o governo, as famílias e as empresas, todas essas instituições aqui, elas movimentam o capital dentro de uma sociedade, né? Quando se fala as famílias, é porque são pessoas. A gente movimenta a economia também a partir do momento que eu estou aqui trabalhando, vendendo a minha força de trabalho. Então, agora, a minha força de trabalho é o quê? É esta aula que eu estou aqui, né, passando um pouco do conhecimento que eu adquiri através de uma formação superior. Eu estou aqui, né, trocando esse conhecimento. Então, é claro que é a minha força de trabalho, é esse conhecimento que eu adquiri através de um determinado estudo. Então, no final do mês, se eu vendi a minha força de trabalho, eu recebo um salário em troca, e é assim que eu me sustento dentro de uma sociedade capitalista. Então, na economia, os bancos, que é uma instituição, o governo, que é uma instituição que administra,
uma sociedade, as famílias, as empresas, todas essas instituições aqui, elas movimentam o capital, a economia dentro de uma determinada sociedade, né? Todos nós, cada indivíduo que está dentro da sociedade, ela movimenta essa economia de uma determinada maneira. Beleza? Então, vamos analisar aqui uma questão econômica, né? A economia do Brasil aqui atual. Olha, a economia brasileira atual, ela é diversificada e ela abrange 3 setores. Então, a gente tem um setor primário, que é agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, a caça e a pesca. Por que é o setor primário, gente? Porque é o setor base para que a gente consiga sobreviver dentro de uma sociedade, né? Então, a gente precisa se alimentar, não tem como. Então, a agricultura, inclusive a agricultura é o que possibilita que a espécie humana ela esteja aqui, né? Quando a gente olha lá para a antiguidade, lá para a pré-história, ainda no período paleolítico, o que a gente aprende? Que na passagem do paleolítico para o neolítico, o grande marco é o surgimento da agricultura, porque agora aqueles hominídeos, aquele Homo sapiens, eles não precisariam mais estar se deslocando o tempo inteiro procurando comida, porque era um período que não existia sal para conservar uma carne, não existia geladeira, né? Então a galera achava ali um animal, um tigre ou um javali, matava logo, já se alimentava e às vezes passavam até 2 dias sem se alimentar, até conseguir encontrar um outro animal para matar e se alimentar novamente. Mas com a agricultura isso mudou, porque com a agricultura não era mais instável, eles poderiam se programar, porque sabiam o momento certo de plantar, o momento certo de colher, né? Então, isso é o que é chamado como a revolução agrícola, porque é uma revolução, muda, transforma completamente a forma de se viver, de garantir a sobrevivência. Então, tal que eram nômades e passaram a ser sedentários, porque com a agricultura conseguiram se manter em um local, e foi isso que garantiu a sobrevivência da espécie humana. Isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente fala do fogo, né? Como que o fogo ele foi fundamental para a sobrevivência da espécie humana, mas hoje a gente já analisa que de fato foi fundamental a agricultura. Isso que foi o que garantiu que a espécie humana ela conseguisse se desenvolver cada vez mais, né? E a agricultura só se desenvolve através da água. Por isso que as civilizações mais antigas da humanidade, elas foram se desenvolvendo próximo aos rios. Então tem lá a Mesopotâmia, com o rio Tigre e Eufrates, o Egito no rio Nilo, a China no rio Amarelo, né? A cidade de Teresina no rio Puti, no rio Parnaíba. Então, o rio Parnaíba, que inclusive é um rio exclusivamente nordestino, que cruza uma grande quantidade de estados. Então, isso é para a gente poder entender como que a agricultura ela é fundamental para a espécie humana e é por isso que ela é um setor primário da economia. Ok? Ao lado da pecuária, que inclusive lembra a pecuária, a principal atividade econômica do Piauí, lá no século XVII, no processo de colonização, por isso que o Piauí era conhecido como o curral e o açougue do Brasil, porque o que era produzido aqui na pecuária era enviado para o Brasil inteiro. O extrativismo vegetal e mineral, a caça e a pesca são o setor primário da economia. Depois vem o setor secundário, que são as indústrias, a construção civil, o fornecimento de serviços como água e luz, e o setor terciário, que é o comércio. Certo? Então, hoje, a economia brasileira ela é diversificada, ela está nos 3 setores, ela é baseada bastante em uma produção agrícola, o que faz do Brasil um dos principais exportadores de soja, de frango e de suco de laranja do mundo. Ainda é líder na produção de açúcar e derivados da cana, como a celulose, as frutas,
tropicais e também possui uma importante indústria de carne, com a criação e abate de animais, ocupando um posto de terceiro produtor mundial de carne bovina, né? E aí é outro ponto interessante, porque a maior parte dessa produção de carne bovina, ela também não fica no Brasil, e essa soja aqui, ela também não fica no Brasil, né? E é uma questão muito discutida hoje, já que uma grande parte da produção agrícola no Brasil, ela é destinada à soja, e é uma soja que ela não vira alimento de fato, né? Ela vira comida, ração bovina, tanto no Brasil quanto no mundo. Bom, outro ponto é que agora a gente já analisou aqui um pouco geral da economia do Brasil, vamos analisar aqui um pouco sobre a economia do Piauí. Bom, gente, a economia no Piauí apresenta também uma grande variedade de atividades, onde há participação do comércio, da indústria, da agropecuária, do turismo, do extrativismo, do setor de prestação de serviços e comércio varejista, né? No PIB, né? Então, todas essas atividades aí, elas são a economia de fato piauiense, que é diversificada. Segundo dados do IBGE, o PIB do estado no ano de 2016, e por que eu coloquei esses dados, né? A gente precisa lembrar que o IBGE, ele, de uma forma geral, ele é feito a cada 10 anos. A gente teve o IBGE de 2010, era para ter o de 2020. Como a gente estava na pandemia, não dava para as pessoas estarem nas ruas fazendo recenseamento, e agora a gente tem o IBGE em 2022, né? Inclusive, gente, responder o IBGE é algo fundamental, é como a gente tem ali para ter os medidores do Brasil, para saber como é que está a economia, a cultura, a mortalidade, a natalidade, a saúde e a educação no país. Eu sei que devido, né, à criminalidade, as pessoas têm muito medo de abrir o portão ou de fazer ali a entrevista, mas as pessoas que de fato são cadastradas, são recenseadoras de fato do IBGE, elas têm uma roupa apropriada e aqui no peito, né, no ombro, tem um QR Code na roupa dos recenseadores, que você pode apontar ali a câmera do seu celular e vai mostrar a foto, o nome, né, a garantia de que, de fato, aquela pessoa ela está autorizada a realizar aquele trabalho, tá certo? Então, fica aí essa observação, porque é muito importante que a gente responda aqui os dados né, para saber como é que o país está se desenvolvendo nos últimos 10 anos. Bom, então aqui no IBGE, aqui, em relação ao PIB do Piauí, no ano de 2016, o PIB foi de 41 bilhões de reais, sendo o quinto menor produto interno bruto do Brasil. Né, cerca de 64% do PIB piauiense está concentrado em apenas 10 municípios do estado, e é claro que isso gera uma desigualdade social dentro do estado também. E o município com maior PIB foi a capital Teresina, com 19,14 bilhões. Em seguida vem Parnaíba, com 1,91 bilhão. E Picos com 1,39 bilhões. E o dado evidencia a desigualdade regional presente dentro do próprio estado, né? E dá para a gente ver uma diferença de Teresina para Parnaíba. É claro que também precisa ser levado em consideração, né, a quantidade de pessoas que vivem aqui, a quantidade de imposto que é arrecadado, mas a produção, enfim, o produto interno bruto, né, o de Teresina ainda é o que está em primeiro lugar do estado. Olha, aqui vocês estão vendo os maiores PIBs dos municípios piauienses em 2019, né, antes da pandemia. Então, a gente tem Teresina em primeiro lugar, com as principais atividades comércio e fabricação de bebidas. Parnaíba tem comércio e geração de energia elétrica eólica. Picos, né, o destaque, a maior parte da sua atividade econômica é o comércio. Uruçuí, que está em quarto lugar, o principal setor aqui em Uruçuí é a agropecuária.
E as principais atividades é o cultivo de soja e fabricação de óleos vegetais. Em quinto lugar está Floriano, com as principais atividades são comércio e fabricação de medicamentos. Sexto lugar, Baixa Grande do Ribeiro, com destaque, o principal setor é a agropecuária e as principais atividades é o cultivo de soja. Bom Jesus também com agropecuária, olha aí, quase 30% do principal setor é a agropecuária e a principal atividade é o cultivo de soja e comércio, né? Justamente quando a gente pensa nesse cultivo de soja, que é uma das principais atividades do Piauí, está principalmente concentrado aqui nessas regiões, Uruçuí, né, Baixa Grande do Ribeiro, Bom Jesus, outra cidade, Piripiri, com o comércio, que é as suas principais atividades, Campo Maior também com o comércio e Guadalupe com a distribuição de energia elétrica e o cultivo da soja, né? Inclusive é justamente lá em Guadalupe que a gente tem a hidrelétrica, né? Então, que agora eu esqueci o nome, mas a distribuição de energia elétrica é uma das principais atividades aí em Guadalupe também, né? A maior parte, ó, na região sul do estado, né? Tirando, é claro, ali Parnaíba, Piripiri, né? E Teresina. Bom, então vamos aqui agora para os dados econômicos do setor primário do Piauí. Em relação à distribuição do PIB nas atividades econômicas, o setor primário ele contribui pouco mais de 8% do PIB, correspondente a 4,72 milhões, né, de reais. Então, olha, aqui quando a gente viu em Teresina, era comércio e fabricação de bebidas, né? Agora, quando eu trouxe aqui para a gente analisar tanto o setor primário, secundário e o terciário do Piauí. Então, primeiro é o setor primário, que dentro do PIB, né, nas atividades econômicas, ele contribui pouco mais de 8%. Então, é um setor que é pequeno ainda, né? 8%. Bom, então, entre os produtos destacam-se, com certeza, a produção de soja, como a gente já viu aqui, que vem crescendo e se constituindo como a principal commodity a ser exportada pelo Estado. Lembrando que quando a gente fala commodity, né, são as mercadorias, basicamente isso, que leva muito mais, que tem muito mais tempo de conservação. Então, a soja, quando ela é retirada, ela pode ser guardada ainda durante meses, né? Porque ela não vai estragar, não vai ser uma mercadoria que vai ser fácil de ser perdida, tá certo? Então, isso aqui é uma atividade econômica que o Brasil se destacou, teve um destaque inicial a partir dos anos 2000, e que aqui também no estado do Piauí a gente vai ter esse destaque, né? Não é à toa que a produção de soja no Piauí é o que mais tem destaque, né? E por isso que é a principal commodity, né? Ou seja, a principal mercadoria que ela tem um longo prazo e por isso ela acaba sendo muito lucrativa, porque ela é vendida praticamente o ano inteiro e dá para armazenar também. Então, olha aqui, o Piauí ele faz parte da região denominada Matopiba, que é uma reunião, né, dos territórios formados pelas primeiras sílabas dos nomes dessas unidades. Então, a gente tem Maranhão, né, Tocantins, Piauí e Bahia. Por isso que o nome é Matopiba. Aí na tela vocês estão vendo a localização da região do Matopiba, né? Então, olha, lá no Maranhão, um pedacinho do Piauí, Tocantins e Bahia. Toda essa região aí que ela tá mais verde, a gente tem os estados que estão impactando. Então, aqui no Piauí, a gente pode ver que é Uruçuí e Baixa Grande do Ribeiro, né, que tem essa produção bem forte de soja aqui dentro dessa região conhecida como Matopiba. Beleza? Bom, outros produtos que se destacam no setor primário do estado são as produções de frango, milho,
mel natural, algodão e as criações bovinas, suínas, como os porcos, caprinos, que são os bodes e cabras, e ovinas, que são ovelhas e carneiros, né? Então, na pecuária, destaca-se a criação de caprinos, que são os bodes e as cabras, né? Até vem aqui um pouco da nossa aula de culinária piauiense, vocês estão lembrados que a gente falou de todos esses pratos, né? Quando a gente analisou aqui prato piauiense, como que envolvia muito bode, justamente também porque tem uma produção muito grande dentro do estado, né? E aqui, por que vai se destacar a criação de caprinos como os bodes e as cabras? Porque são espécies animais que conseguem se adaptar a essas condições do nosso clima semiárido, né? E também tem destaque aqui a criação bovina, que segundo a PPM, que é a Pesquisa da Pecuária Municipal no Piauí, existem cerca de 1,6 milhão de cabeças de gado, né? Ou seja, quase 2 milhões de cabeças de gado, sendo o 19º maior rebanho do país. Né? Então, desde a colonização do Piauí, que a nossa principal atividade era a pecuária, a gente consegue ver como até hoje, né, ainda é um ramo da atividade econômica do país, do estado, que tem destaque. Ok? Então lembra, né? Setor primário é justamente a agricultura. Agora a gente vem aqui para os dados econômicos do setor secundário do Piauí. No setor secundário, como a gente sabe, vai se destacar a indústria, né? Mas aqui no Piauí, o que vai mais se destacar, né, são as indústrias voltadas para a construção civil, né? Para o setor também de alimentos e bebidas, e também na área de mineração. Segundo a CNI, que é a Conferência Nacional de Indústrias, em 2016 o PIB industrial do estado foi de pouco mais de 4 bilhões de reais, participando de 0,4% do PIB industrial nacional. Dessa montante, 51% do nosso PIB, olha, foi arrecadado através da indústria voltada para a construção civil, ou seja, é a indústria que produz material para construção, para, né, as edificações dentro do nosso território. Pode ser de estradas, como também podem ser de estruturas arquitetônicas, né, um prédio, por exemplo. Então, 51 arrecadado vem das indústrias voltadas para a construção civil, 12,5% de serviços industriais de utilidade pública, né? Então, a gente entra que esses serviços industriais de utilidade pública pode ser as obras públicas, as estradas, as pavimentações, né? Tudo que precisa ali para o tratamento também de esgoto, para o escoamento da água dentro da cidade, dentro do estado, né? E 10,1% foi para a indústria alimentícia e 7,1% para a indústria de bebidas e 3,1% de minerais não metálicos, né? Então, de fato, a maior parte, 51% da arrecadação do produto interno bruto do estado vem de material para construção civil. Agora vamos analisar aqui o setor terciário do Piauí. No setor terciário, né, o setor de prestação de serviços, entra aqui principalmente o comércio varejista, que possui uma grande importância para a economia piauiense, atuando em diversos segmentos como o vestuário, o setor financeiro, o setor de calçados, concessionárias de veículos, né? A gente viu que, de fato, aqui na cidade de Teresina, a gente tem justamente o comércio e a produção de bebidas, que é comércio também, mas também é secundário porque tem a questão da indústria, né?
Então, aqui na cidade de Teresina, né, que é o primeiro PIB, é o PIB que está em primeiro lugar aqui do estado. E quando a gente vê aqui no sentido, no setor terciário, de forma geral, no Piauí, a gente vai ter destaque para o comércio varejista, né? Então, o vestuário, o setor financeiro, o setor de calçadas, concessionárias de veículo. Destaca-se também a influência da administração pública na participação do PIB do Estado, em que cerca de 34% é o turismo, que se constitui como uma importante fonte de receita, sobretudo na região onde estão situados os litorais piauienses, né? Isso é um ponto marcante porque, diferente dos outros estados da região Nordeste, como a gente já aprendeu, Teresina é a única capital que ela não está no litoral, né? Então, é claro que isso acaba gerando um turismo menor para a cidade de Teresina, o que faz com que, diferente das outras capitais, que tem um PIB muito desenvolvido, né? Uma parte do PIB acaba sendo bem desenvolvido devido ao turismo. Aqui, a capital do Piauí, a gente não tem isso, porque não está localizado no litoral, né? Como a gente já aprendeu, a colonização do estado do Piauí, ela se deu do interior para o litoral, né? Diferentemente de todos os outros 8 estados da região Nordeste, que foi uma colonização do litoral para o interior. E aqui no Piauí foi diferente, porque a nossa colonização ela começa pelo sul do estado, justamente desenvolvendo a pecuária ali na metade do século XVII, que os bandeirantes paulistas vinham com aquele trabalho das bandeiras, que era abrir território, capturando indígenas, né, tomando a terra dos indígenas e desenvolvendo a pecuária aqui no estado. Então, por isso mesmo que a pecuária era a nossa maior atividade econômica, né, que fez com que o Piauí ficasse conhecido como o curral e o açougue do Brasil. Então, a coroa portuguesa ela entendia que no interior você poderia desenvolver outras atividades econômicas, como a própria pecuária, mas o litoral era totalmente voltado para a produção da cana-de-açúcar. Então, aqui também aconteceu isso. O interior era a pecuária e o litoral era a cana-de-açúcar. Então, como os primeiros colonos, né, os primeiros colonizadores do estado do Piauí, eles vieram principalmente de Pernambuco e da Bahia, que está muito mais próximo do sul do estado. Então, por isso mesmo que a colonização ela começa ali na região sul e ela vem para a região norte, para o litoral. Beleza? Por isso também que a nossa primeira capital foi em Oeiras, inclusive a gente já estudou sobre isso. Estudamos também sobre a transferência da capital de Oeiras para a cidade de Teresina. Analisamos também que existia toda um pedido para que a capital fosse em Parnaíba, mas a gente viu que foi decidido pelo conselheiro Saraiva que ela seria na cidade de Teresina, porque acabava ficando muito mais próximo de Caxias, que era ali, né, uma base econômica muito forte dentro do Maranhão. Então, né, nós analisamos tudo isso aqui, tá certo? E aí aqui um outro ponto que a gente precisa falar é sobre a balança comercial do Piauí, né, em relação às exportações em 2018, segundo o Ministério da Indústria, do Comércio Exterior e Serviços, o Estado arrecadou quase 1 bilhão, né, 706 milhões de dólares com exportações. Só o estado do Piauí, né? Então, o principal destino dessas vendas realizadas foi a China, que comprou 74,1% dos itens vendidos, né? A gente lembrando também que a China é um país que eu acho que é o segundo, a China é o segundo maior PIB do mundo. Eu acho que o primeiro maior PIB do mundo é os Estados Unidos, o segundo maior é a China e o terceiro maior PIB do mundo é o Japão, né? Então, a gente tem aí uma parte, né, de fato das nossas exportações, da venda dos nossos produtos internos, principalmente para a China. Então, olha, foi comprado o quê? Soja triturada e os derivados da soja, mais de 90%.
O mel natural, quase 2%, e outros produtos, 7,3%, né? Mas, de fato, como vocês podem ver aqui, a soja é o principal produto de exportação do Piauí, né? Vou botar aqui para vocês lembrarem. Principal produto de exportação. 90% do que a gente produz e do que a gente vende para fora do estado é só soja, né? Então, por isso mesmo que ela é conhecida aí como o principal produto, né, dentro do setor primário, é claro, mas que também acaba recebendo destaque dentro de uma forma, quando a gente analisa a economia de uma forma geral. Outros dados aqui que a gente precisa analisar são os dados socioeconômicos do Piauí. Em 2018, o IBGE afirmou que 12,3% da população sofre com o desemprego no estado. Nesse ano, houve uma queda de 1% em relação a 2017, em que foram gerados aproximadamente 10 mil novos empregos. Eu estou trazendo aqui esses dados, que também são dos dados mais recentes que a gente tem do IBGE, né? Agora a gente vai ter dados mais novos, principalmente devido à pandemia, né, da Covid-19, a gente vai poder analisar os dados antes, durante e depois da pandemia. Outro estudo feito pelo IBGE aponta que mais de 45% da população piauiense vive com uma renda abaixo da linha da pobreza, que foi estabelecida pelo Banco Mundial, que é uma média ali de 5,5 dólares por dia, né? Então, hoje a gente sabe que a linha da pobreza no Brasil, com a pandemia da Covid-19, é de que uma pessoa que está abaixo da linha da pobreza é aquela pessoa que ela tem acesso por mês a uma média de R$ 156 reais. Então, é claro que dá para a gente entender por que está na linha da pobreza, né, gente? Se hoje, por exemplo, a gente tem um gás que é R$ 120 reais, como é que a pessoa que tem acesso a R$ 156 reais por mês, né, quando ela tem ali um trabalho informal, é muito complicado. Se ela tem um gás, ela não tem comida, né? Então, e nem vou entrar na questão ainda da moradia, do acesso ao trabalho, que obviamente não tem, do acesso à educação. Por isso que vai se gerando uma desigualdade muito grande, né? E aqui, no Piauí, mais de 45% da população está na linha da pobreza, né? Então, é por isso que a gente tem um estado, né, em que ainda praticamente a metade da população está numa classe pobre, né? Ou seja, mais de 1,4, uma média de 1.400.000 habitantes ganham menos de 406 por mês, fazendo com que o estado seja um dos piores em distribuição de renda do país, infelizmente, né? Então, olha, o Brasil é pobre, né? A gente tem esse dado aqui da Datafolha, em que 46% da renda familiar é uma média ali de um salário mínimo, né? E aí, lembrando que, de acordo com o DIEESE, que é um departamento, né, de estatística econômica, o salário mínimo no Brasil, no ano de 2020, acho que foi, já deveria estar uma média de R$ 6.500, né, gente? Ou seja, deveria estar 6 vezes mais do que ele é. E é claro que isso vai se gerando muita desigualdade social, porque é um salário que não consegue abranger, dar conta, né, da água, da luz, da moradia, do acesso à educação, à segurança, ao transporte. E aí o Piauí, infelizmente, está inserido nisso, né, em que 45% da população que vive dentro do Piauí vive com uma média de R$ 406 reais por mês. Isso no IBGE de 2018, né? Vamos ver aí agora no de 2022 ou 2023, quando a gente tiver o IBGE aí dos últimos 10 anos do Brasil. Ok? Bom, então nós chegamos aqui ao final da nossa aula. Eu deixei aqui uma atividade para casa, como eu sempre deixo.
A ideia de que vocês consigam responder essas questões é uma forma de você revisar, de saber se de fato você compreendeu o conteúdo. Eu sempre dou aqui uma dica, vai fazendo print da tela, né? Ou então, vai lá no site do canal Educação, que a gente tem todos os slides lá, para que tu consiga anotar o que tu julga ali que te chamou mais a tua atenção, até para tu poder responder o exercício, né? Então, hoje eu deixei 3 questões para casa. A primeira diz: qual a principal atividade econômica do Piauí? Aí tu pensa, tá, em qual setor? Porque a gente viu que o primário é a agricultura, o secundário é a indústria e o terciário é o comércio, né? Nós vimos aqui que o Piauí ele tem um grande destaque na produção de soja, né, no setor primário, em que até 90% da soja dos nossos produtos que são vendidos para fora do estado, do Brasil, inclusive, é soja, né? A segunda questão: quais as principais características da economia do estado do Piauí na atualidade? Bom, a gente viu que é uma economia bem diversificada, né? Então, o Piauí ele tem produção na agricultura, com o milho, o mel, o algodão, né? A própria produção de soja. A gente viu também a questão dos animais, os caprinos, o bovino. Também a gente viu no setor da indústria, uma indústria de bebidas muito grande, uma indústria principalmente ali, né, de produtos dos recursos, na indústria da construção civil e no setor terciário, que é o comércio, né? A gente também tem uma atividade muito grande de concessionária de veículos, no vestuário, no calçado. Então, tem uma diversidade econômica de fato muito grande. E o terceiro, como o desempenho da economia do Brasil e do Piauí pode afetar a sua vida em sociedade. Aqui é uma reflexão para a gente poder entender que a economia ela é uma ciência humana, uma ciência que ela visa administrar e organizar da melhor forma possível os recursos que a gente precisa para conseguir viver, sobreviver dentro de uma sociedade, né? Então, aqui, gente, essa aula é justamente para a gente compreender, né, como tudo que está à nossa volta vai impactando a forma como a gente vive. E é claro que a economia ela é fundamental. Né, a economia, a forma como os recursos industriais, naturais, o comércio, o turismo é administrado dentro do nosso estado, vai ter um impacto para a gente. Porque é através da economia que a gente também consegue ter acesso de qualidade à educação, a um trabalho, à saúde, à geração de renda, ao lazer. Então, é claro que é fundamental que a gente consiga entender isso, que a gente consiga entender a história, a política e, é claro, a economia também do estado que nós estamos vivendo, ok? Porque isso, né, faz com que a gente compreenda, que a gente entenda, que a gente conheça a própria realidade que nós estamos inseridos, ok? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado também da nossa aula de hoje. E aí, na próxima aula, a gente vai continuar conhecendo um pouco mais do nosso estado. Então, beijos e até mais.